Gênesis 24, verso 58. E chamaram Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este varão? E ela respondeu: irei. Pai, no nome de Jesus Cristo, Tu és um Deus poderoso, soberano, que está neste lugar. Revela a sua palavra, fala conosco e nos ensina o Teu querer, o Teu poder e a Tua unção sobre as nossas vidas, para a Sua glória, em nome de Jesus. Amém. Quem crê, diga amém. Amados, a palavra de Deus nos fala a respeito de uma promessa dada a Abraão, e o Senhor havia prometido a ele que ele seria pai de uma grande nação. Abraão seria pai de uma grande nação. Deus faria dele, da sua semente, uma semente que encheria toda a terra, e da sua semente ela seria bendita sobre a terra. Deus havia prometido isso a Abraão. Abraão se torna Abraão, Sarai se torna Sara. Deus transforma a sua história, a sua identidade. Deus cumpre com o seu propósito. Deus estabelece os seus princípios. Agora nós estamos falando de Isaac. Isaac representa o filho da promessa. Isaac é aquele a quem Deus tinha prometido. Isaac, o nome significado significa riso, alegria. Quando há o cumprimento da promessa, realmente há uma grande alegria. E Deus cumpre com a sua palavra, como Ele tinha dito, que faria da semente de Abraão uma semente bendita sobre a terra. E essa semente, que haveria de se multiplicar, teria que dar continuidade nos seus filhos. Assim Deus havia de fazer. Isaac, ele era essa semente em quem tinha a promessa embutida nele, para que Deus pudesse cumprir todo o seu propósito. E a Bíblia nos mostra que essa história de Gênesis, capítulo 24, a partir do verso 58, existe um paralelo e um significado de cada um aqui da palavra de Deus, onde Deus nos mostra isso com muita clareza. Abraão representando Deus, Isaac representando Jesus, o servo representando o próprio servo da igreja, o membro, o pregador da palavra, e a Rebeca representando a igreja, aquela que há de se render a Cristo, aquela que há de se entregar a Cristo pela fé. A palavra de Deus é tão tremenda que ela nos ensina o tempo todo, eu e você vivenciamos pela fé, e a Bíblia nos mostra isso. A palavra de Deus nos ensina que bem-aventurado somos nós que cremos, porque nós não vimos, mas cremos, diz a Bíblia. Muito mais bem-aventurados somos nós que cremos e que não andamos, e que não vimos, mas que acreditamos na palavra de Deus. Esta fé em que a palavra de Deus nos garante, em que Deus quer que eu e você andemos por ela, nesta fé extraordinária e sobrenatural, é a fé que Jesus tenta nos ensinar através da sua palavra. Deus tenta enxertar em nós todos os dias a confiança de acreditar que nós somos a Rebeca, nós somos a noiva de Cristo, em que vamos se encontrar com Jesus um dia. E essa noiva a qual Jesus quer encontrar é uma noiva lavada, uma noiva remida, uma noiva com as suas vestes nupciais brancas, que representam a santidade, a vida com Deus. Só que nesta jornada em fé, em acreditar, em esperar, em confiar, é isto que representa a nossa fé, e é isto que agrada a Deus. É quando nós acreditamos na palavra, não naquilo que estamos vendo, mas naquilo que foi pregado, naquilo que foi deixado para nós através da sua palavra, da palavra de Deus, e através do Espírito Santo que testifica nos nossos corações. Isso é extraordinário, porque nós não temos outro parâmetro a não ser crer. Ou a gente crê ou a gente não crê. E a Bíblia diz que a fé é o que agrada a Deus, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Perceba que esta alegria, esta confiança é o que Deus espera que nós tenhamos em nossos corações, de confiar, de acreditar e de andar preparado todos os dias para chegar o dia do encontro com o Senhor Jesus. Aqui chega-se então no verso 58, e chamaram a Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este varão? E ela respondeu: irei. Ela não temeu, ela acreditou, ela confiou, ela de verdade se entregou e disse: eu vou. Ela sabia
que seria uma ida sem volta, sem mudanças, uma decisão que não mudaria mais. Quando nós olhamos para Rebeca, nós estamos olhando para a igreja de Cristo. Abraão representa Deus, Isaac representa Jesus e Rebeca representa a própria igreja que irá se encontrar com Cristo. Nós olhamos então para Rebeca e enxergamos na vida de Rebeca aquilo que o Senhor espera que encontrar em nossos corações como igreja. Uma igreja que tem uma fé que aumenta a cada dia, porque a Bíblia diz de fé em fé, de glória em glória. Quer dizer, não é uma fé estagnada. É possível alguém ter fé e não ser uma fé que agrada a Deus? Sim, é uma fé morta, é uma experiência em que viveu no passado. Que tipo de fé é essa? Essa fé é uma fé que desagrada a Deus. Há muitas pessoas, amados, a pior coisa não é a pessoa não ter experiência com Deus. A pior coisa não é a pessoa não ter conhecido a Deus. A pior coisa é a pessoa viver de um altar do passado, de uma experiência passada. É triste, é dolorido isso. Isso dói em nosso coração. Imagina o coração de Deus quando a gente encontra alguém que não conhece e diz: eu não quero saber de Deus, eu não conheço, eu nunca tive experiência nenhuma. Quem é Deus? O que é Deus? Não quero nem saber o que seja Deus, o que deixa de ser Deus. Aí a gente fala: Senhor, tem misericórdia. Aquela pessoa não conhece a palavra, aquela pessoa não sabe quem é Jesus. E muitas vezes nós fizemos isso. Eu fiz isso quando eu não conhecia Jesus. Alguém vinha pregar para mim e dizer: meu, pelo amor de Deus, eu não suporto crente. Para começar, eu não gosto de crente. Eu já era radical, moço. Era um cara que, eu vou dizer, pensa alguém que não gostava de crente. Era Paulo e o Rodrigo Ortunha. Queria pegar crente e não só gostava, queria bater. É igual o Paulo fazia: vamos lá para arrebentar tudo, para destruir tudo. E de repente Deus pega no meio do caminho, no meio da curva, Deus encontra e fala: chegou o dia de você entender que agora você não vai mais perseguir, mas você vai ser perseguido por amor ao Evangelho. Então perceba que a pior coisa não é você olhar para uma pessoa dessa que nem eu era e falar para ela de Jesus. Ela fala: meu, cala a boca, eu não quero ouvir. Ponto final, eu não quero te ouvir. Você fica triste porque você fala: meu Deus, se ela der a oportunidade, eu tenho certeza que ela vai ser impactada pelo poder de Deus. Isso deve ser triste, o próprio Deus o coração de Deus deve ficar triste. Mas eu vou dizer para você, porque Deus quer abençoar, Deus quer fazer, Deus quer derramar graça, Deus quer derramar poder. Mas eu vou dizer uma coisa a você: a tristeza maior de Deus é quando você chega e vê alguém que já teve experiência com Deus. E você vai falar com aquela pessoa e ela diz: ah, é verdade, eu já ouvi a Deus. É verdade, eu já tive experiência com Deus. Puxa, realmente eu lembro como Deus falava comigo. E aquela pessoa está estagnada, presa numa vida medíocre hoje. Porque a pior coisa não é nunca ter ouvido Deus. A pior coisa é você ter ouvido Deus e não ouvir Deus mais agora. Isso é muito triste. Isso aconteceu com com Eli. Eli era um cara que ouvia Deus, ele conhecia Deus, mas ele desviou, ele pecou, ele errou. E Samuel cresceu na casa de Eli, o sacerdote. Chegou um tempo que Deus chamou Samuel, e quando ele chama Samuel vai até Eli, procurar ele para falar com ele. E Eli diz: não sou eu que te chamei não. Aí Samuel voltou a deitar. Isso aconteceu por 3 vezes. Na última vez Eli lembrou, disse: espera aí, pode ser Deus que esteja te chamando, porque eu estou lembrando que lá no passado Deus falava comigo. Olha que triste. Eu estou lembrando que lá atrás eu ouvi a voz de Deus. Samuel, escute uma coisa: quando você ouvir, você diga: fala, porque o teu servo ouve, porque deve ser Deus que está te chamando. Deve ser Deus que está te chamando. Eu estou lembrando aqui quando Deus falava, era tão maravilhoso. Agora escute uma coisa, irmãos: vivia do passado uma experiência morta, porque o que vale para Deus é como é que está a sua vida agora. O que vale para Deus é como é que está a sua comunhão com Deus agora. Não importa: aí eu vivi experiências tremendas. Aí você vem contar para as pessoas: olha, eu orei, paralítico andou, cego enxergou, expulsei demônio, fiz milagres extraordinários. Mas hoje eu vou dizer uma coisa: como era bom. E hoje, como é que está a sua vida?
Faz tempo que eu não ouço a voz de Deus. O coração de Deus dói, porque se você não ouve mais a Deus, você não está vivendo uma fé viva, você não está vivendo uma fé cheia, uma fé renovada, você está vivendo na fé que desagrada a Deus, quer dizer, na fé passada, você está vivendo debaixo de uma idolatria, porque viver do passado é idolatrar. Há muitas pessoas idolatrando, meu irmão, eu profetizava, Deus me usava, e com isso ele se garante, como se ele fosse diferente e melhor que os outros. Eu vou dizer, é melhor um crente novo, convertido, cheio de fé e ousadia, do que um antigo que não escuta mais a Deus. Deus está falando com Samuel, acordando ele, dizendo, olha, a Bíblia diz que a voz de Deus era escassa, naqueles dias não se ouviam mais a Deus, aqueles dias já não escutavam mais o Senhor, mas Samuel ouviu, e Samuel também não conhecia, porque Deus não se revelava. Deus estava triste com a humanidade, Deus estava triste com os homens, porque o pecado do povo era muito grande. Tanto que a notícia que Deus veio trazer para Samuel era exatamente isso, que Deus haveria de ferir, porque o povo estava em pecado, o povo estava em desobediência. Então Deus veio trazer essa notícia a Samuel, e Samuel nunca tinha ouvido, era um menino jovem crescendo na casa do sacerdote, nunca tinha ouvido a Deus, mas quando ouviu, meu irmão, a vida dele foi transformada. Deus o levantou como juiz, como profeta. Eu vou dizer uma coisa, Deus o levanta como um sacerdote, Deus levanta aquele moço, aquele jovem, para ungir reis, para levantar pessoas, para impactar vidas, enquanto aqueles que já tinham ouvido, agora Deus estava dizendo, se eles não se converter, eu vou arrancar a minha glória de Israel. Foi quando acontece toda uma tragédia, onde Deus comunica a Samuel, para que Deus não veio dizer para ele, eu vou arrebentar tudo. Deus veio dizer, avisa para eles se arrependerem, porque toda a profecia, Deus traz a condição de nos dar a oportunidade. A profecia, ela tem três estágios, que é admoestar, exortar e consolar. Deus não veio para matar, Deus ele vem para curar, para tratar, para acertar. Ele repreende para dizer, escute, você está errando. Aí depois que ele fala, você está errando, ele te corrige, ele te exorta, ele te motiva, joga para cima e diz, escute uma coisa, ainda dá tempo de você acertar. Aí se você diz, eu vou me arrepender, e Deus fala, então se prepara, porque há esperança de Deus para a sua vida. Aí o Senhor vem te consolar, aí o Senhor vem te fortalecer. Por isso Deus está dizendo para você, queridos, a pior coisa não é eu e você termos capacidade, é você dizer, puxa vida, eu vivi, eu experimentei, mas e agora? E agora? É isso que Deus quer ver. Deus quer ver a permanência. Nós lutamos, nós oramos, nós clamamos, nós buscamos o Senhor para conquistar. É uma luta, não é fácil. Para conquistar não é fácil, é muito difícil. Quantos aqui sabem as conquistas que tiveram, e quanto empenho você teve para conquistar algo, para desejar, para ter, adquirir um bem, uma casa, um carro, uma bicicleta, uma câmera, um celular, seja coisa, tamanho, proporção que for, um filho. Quão difícil é para a gente conquistar? Não é fácil. A gente luta para conquistar, mas às vezes nós não estamos preparados. Por que tem pessoas? Por que tem pessoas que abandonam? Tem pessoas que se desviam, que tem pessoas que fracassam, porque tem pessoas que desistem. Às vezes a pessoa fala, eu quero ser um pregador, eu quero ser um pregador. O desejo dela querer ser, ela não quer passar pelo processo. Ela não quer passar pelo processo, escute, ela simplesmente quer adquirir, preste atenção. A pessoa quer adquirir, eu quero, é meu, eu vou atrás, eu vou ser pastor, eu vou ser pregador. E o que acontece? Aí ela vem para uma igreja onde o pastor fala, escute uma coisa, para você ser pastor aqui existem regras. Você tem que não só querer vir subir no altar, não. Você tem que servir na igreja, você tem que dar testemunho. A igreja vai entender, vai enxergar você como líder. Você vai ser ganhador de vidas, você vai pregar o evangelho. A pessoa fala, escute uma coisa, eu não quero passar por esse processo. Tem uma igreja na rua de trás que olhou para mim e falou que eu prego bem, lá ele me unge a pastor amanhã. O cara fala, eu vou para lá. Isso não é pastor não, isso é ser levita, líder de ministério, é receber cargos sem você passar por processos. E às vezes a gente pensa que o processo vai demorar. Não é que vai demorar, é que o processo está nos treinando e fortalecendo os nossos músculos espirituais. O processo está fazendo eu e você se tornar mais forte. O processo está fazendo eu e você estar preparado. Eu lembro quando eu entrei na academia, uma época eu dei aula muitos anos em academia, e nessa época de verdade eu era forte, não era assim estragado, né? Só Jesus. Mas
eu treinava e eu via algumas pessoas treinando. Eu via alguns caras que treinavam já há 200 anos pegando os pesos lá no supino. Aquele homem vai para a academia fazer só supino, irmão, não faz outra coisa. Por isso normalmente ele tem a parte grande em cima e as pernas parecem um palito de fósforo. Chega dia de perna, ele esquece de treinar, ele treina peito de novo e costas de novo. Isso aí todo homem sabe disso. Faz muito tempo que eu não entro na academia para treinar, mas eu lembro quando eu estava lá treinando, eu falei, eu vou arrebentar, irmão. Já cheguei um dia, catei lá, o cara falou, começa com a barra aí sem peso. Eu falei, você está de brincadeira, né? Vou começar sem peso. Que vergonha, todo mundo, cara lá com 20, as manilhas, as zonas de 20 quilos de cada lado, mais a barra. Falou, só essa barra tem quase 20 quilos. Então começa aí, você nunca fez exercício? Não, vamos lá, põe peso aí. Tá, fosse, e parecia que estava indo bem, estava conseguindo. Meu irmão, chegou dia de noite, eu sou meio que travar aqui essa parte aqui, e meu Jesus, eu sei que começou da febre no meu corpo, a febre terrível, travou meus braços, eu não conseguia mexer, eu não conseguia dirigir, eu morava longe, a pastora não sabia dirigir na época. Eu falei, e agora? Travou. Fiquei travado 2 dias lá, irmãos, só base de remédio, porque eu queria chegar no nível, mas não estava preparado. Eu queria atingir e carregar um peso que o meu corpo, o processo, eu não tinha passado pelo processo. Eu queria mostrar para as pessoas. Tem gente que quer mostrar para as pessoas e não quer passar pelo processo. Chegou um tempo que eu estava pegando 120 quilos, já era tranquilo, era muito peso, mas já era fácil, porque eu já tinha passado pelo processo. Eu vou dizer uma coisa a você, querido, isso aí as pessoas viam, eu quero fazer. Eu lembro que um dia eu estava treinando, o cara falou, deixa aí que eu vou fazer bíceps. Eu não tinha nem começado o treino, mas ele queria mostrar que era que assim, essa competição entre homens existe, isso é normal. Mas eu vou dizer uma coisa, há muitas pessoas fazendo isso. Ela quer adquirir, ela quer ser pastor, ela quer ser líder, ela quer ministrar. Mas eu vou dizer, na hora que ela assume o ministério, que não tem ninguém, ela diz, olha, não quero mais nada não, viu? Eu não vou para a igreja não, porque não foi ninguém. Eu acho que não era de Deus não. Eu vou dizer uma coisa, meu irmão, tu tem que estar preparado, passar por processo, porque em momentos de crise, você está com músculo forte o suficiente para aguentar os pesos, para aguentar as pressões e as responsabilidades, e você entender que você não vai aguentar. Há muitas pessoas que falam, olha, eu consegui, eu agora sou, eu agora cheguei, eu agora fui, mas daqui a pouco você vê essa pessoa, cadê ela? Não está mais. Por quê? Porque não está apta e não tem força para continuar suportando. Ela quer pular processos. Ela não sabe confiar, ela vive numa fé passada, de uma experiência. Não, escute uma coisa, Deus, Ele quer que você tenha uma fé ativa, presente, de glória em glória, de fé em fé. Se a sua fé, ela está parada, para Deus não funciona. A fé do passado não é a fé para o presente. Deus está dizendo, eu tenho uma fé nova para você hoje. Eu tenho uma fé renovada para a sua vida hoje. Rebeca representa a igreja, e a promessa viria de se cumprir na vida de Isaac, e ela teria que ser também uma mãe que gerasse. Ela teria que ser a mulher, ela seria a mulher de Isaac, na qual através dela ia se continuar cumprindo a promessa de Abraão. Quando se chega ao servo para trazer a notícia para ela não titubia, ela não fica com medo. Você vai, não vai? Talvez eu vá, talvez eu aceite, talvez eu vou. Tem muito crente que está em dúvida para se encontrar com Cristo. A Rebeca, que representa a igreja, está indo se encontrar com Isaac. Tem muita gente com medo. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu vim para a igreja mesmo, eu me converti? Será que estou fazendo a coisa certa? Será que eu não ia aproveitar mais no mundo? Deus está dizendo, não, toma decisão na sua vida, porque o noivo quer te encontrar. O noivo quer encontrar com você, para que você gere, para que você frutifique, para que você multiplique, para que você manifeste, para que você manifeste a glória, o poder, a unção extraordinário. Deus quer levantar Rebecas que venha continuar com o processo da igreja, fluindo espiritualmente, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia! Quando aqueles servos chegam a perguntar para ela se ela ia, ela não tem medo em dizer, peraí, deixa eu pensar. Será que eu continuo com Jesus? Será que eu vou até Jesus? Será que eu vou desistir? Era algo que ela não conhecia. Rebeca não sabia quem era Isaac. Rebeca não sabia quem era. Mas os servos de Deus que estavam apresentando de si, você vai? Ela disse, irei. Quando os servos de Deus te apresentam o reino de Deus, usados pelo Espírito Santo, não tenha medo de mergulhar.
na obra de Deus. Porque o caminho que a gente vai é sem volta. Sim, sem volta para o pecado, sem volta para a mentira, sem volta para as perdas, sem volta para o sofrimento. O caminho que você vai é um caminho de ida para a alegria permanente, sucesso e vitória de Deus sobre a minha e a tua história. Mas você precisa entender que não pode vivenciar com uma fé passada, sem estrutura, sem preparo, porque lá na frente talvez você não aguente, lá na frente talvez você não suporte, você até atingiu a promessa, mas não tem capacidade de continuar sustentando a promessa. Os músculos estão fracos na fé. Você vai desperdiçar pessoas que vivenciaram uma experiência, mas que hoje não vivem mais. Elas não estavam preparadas para suportar a promessa de Deus. Elas ganharam, elas atingiram, elas conquistaram. Está aqui, é meu, é meu. Glória a Deus. Ficaram uma semana, 2, 1 ano, 3. Mas no meio do tempo elas abandonaram e disseram: acho que não vale a pena não. A decisão tem que ser para sempre. Seja uma Rebeca que saiba que você está entregando a sua vida para Jesus, para Isaac, para o noivo, em que você nunca viu, não conhece, mas você sabe que ele é o melhor para a sua história. Você sabe que é o melhor para a sua vida. Acredite nisso. Ela age pela fé com toda ousadia. Ela é convicta naquilo que ela está fazendo. Ela faz com toda a determinação no seu coração. Olha o que diz a Bíblia no livro de João, Evangelho de João, João 20, verso 29 diz: disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, crestes. Porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Ele viu e creu. Tomé quis tocar, Tomé quis ver, Tomé quis enxergar. Mas Jesus disse: viste e creste. Mas mais bem-aventurado é os que não viram, mas creem na minha promessa. Olha para o seu irmão, diga: essa pessoa é você. Diga: você é mais bem-aventurado do que Tomé. Porque você não viu, mas você acredita na promessa de Deus. Como Rebeca, pela fé, ela acreditou, ela ousou, ela disse: eu vou, eu irei, porque eu sei que Ele é meu noivo, eu sei que Ele é o melhor para a minha vida, eu sei que Ele é a promessa de Deus para a minha história. O noivo, o Senhor está dizendo, o noivo está te esperando, o noivo está te aguardando. Vai com ousadia, vai com convicção, não pare no meio do caminho. Ele sabe que você tem que ter uma fé que agrada a Ele. Se é para Jesus, aprova Ele. Aleluia. Rebeca manifesta uma fé que agrada o coração de Deus. É essa fé que Deus quer encontrar em nós. Verso 61 de Gênesis, capítulo 24, 61 diz: e Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o varão, o servo, e tomou aquele servo a Rebeca, e partiu. Confiança. Ela acreditou, ela confiou. A fé, olha para o seu irmão, diga: a fé sem obras é morta. Tem muita gente dizendo: eu creio, mas está parado. Eu creio que Ele é o noivo, eu creio que Ele é Jesus, eu creio que Ele é uma bênção, eu creio que ir para a igreja é uma bênção, mas não sai do lugar. Ela diz: eu creio, eu irei, e se levantou e montou no camelo e diz: vamos embora, eu tenho fé e eu tenho obras, vamos para cima. Se é para decidir, hoje eu decido ir atrás do noivo. Eu não conheço, eu não sei quem é ele, mas se um servo de Deus apontou, e essa é a promessa de Deus para a minha vida, eu vou até o final. Eu tenho ousadia, eu tenho um coração voltado. Ela era submissa à visão, ela era obediente à palavra de Deus. Olhe para mim, há muitas pessoas que não querem se submeter. Elas querem crer, mas elas querem fazer do jeito delas, porque afinal elas não viram. Explica uma coisa: como é que vai ser, pastor? Como é que vai não sei o quê? Vai fazer o quê? Escute uma coisa, meu irmão: a obra de Deus é feita pela fé, pelo invisível. Você tem que acreditar. E quando um servo de Deus é usado para te mostrar o noivo,
Tu tem que confiar. Quando a palavra de Deus está te conduzindo e trazendo paz, porque havia o cumprimento de uma promessa, de uma profecia. Ela estava debaixo de uma profecia, Deus estava cumprindo um propósito. Nós precisamos ter um coração quebrantado e entender que o processo faz nos preparar, não só para atingirmos o milagre, mas quando recebemos o milagre, temos capacidade de suportar e permanecermos firmes até o final. Porque há muitas pessoas que adquiriram o milagre, que conquistaram a bênção, mas não souberam ficar com a bênção, porque não estavam preparados para administrar isso. Quantas pessoas, você já ouviu alguém falar, quando é filho de um empresário, fala assim, tem asa, e não, pena que não tem asa e não sabe voar. O pai é milionário, rico, não sei o que, o moleque é um perdido, a família é perdida, é um drogado, é um perdido, porque teve tudo fácil, não desvalorizou nada. Aí alguém que não tem fala, estou procurando emprego, estou numa luta tremenda, o vizinho lá tem tudo, mas não está nem aí, não ajuda o pai, não ajuda a mãe, não faz nada para ninguém. Alguém já viu alguma história parecida com essa? Pessoas que não passaram pelo processo, elas não estão aptas para administrar a bênção. Elas têm a bênção, mas não sabem usar a bênção. É a mesma coisa quando a gente pede talento. Tem muita gente que tem talento, profecia, cura, milagre. Só que o cara não tem bagagem espiritual. Buscou Deus, pediu, Deus deu, Deus entrega, Deus dá. A Bíblia diz: aquele que busca, encontra, o que bate, abre-se-lhe-á. O que pede, recebe. Agora eu vou dizer uma coisa: muitas pessoas que receberam dons, mas não sabem administrar, elas usam para o seu próprio benefício, elas usam para se promover. E há quantos líderes que fazem isso? Eles fazem da igreja como se fossem eles aqueles que fazem milagre. Eu vou dizer: quem faz milagre é Jesus, quem cura é Jesus, quem sara é Jesus. Pastor, mas foi o pastor que orou, foi irmão, não interessa. Quem faz milagre é Jesus, o dom é dele, a glória é dele, a honra é dele. Ah, mas você precisa ver aquele cara toda vez que ele... Sim, ele tem um dom, mas é uma ferramenta, é um talento que não é dele, é emprestado. Nós precisamos entender isso. Mas há muitas pessoas que têm o talento, têm a ferramenta, mas não sabem utilizar de forma correta. Usa de forma distorcida, corrompida, quebrada. E por esse motivo eles fazem exatamente isso. 2 Coríntios 11:2. Olha o que a Bíblia diz: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado a vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vós como uma virgem pura a um marido. Quem é este marido? A saber, Cristo. Será que Rebeca era a igreja? Será que Rebeca representava a igreja, a quem haveria de se encontrar com Cristo? Rebeca, virgem, separada, consagrada, havia de se encontrar com alguém que ela não conhecia pela fé. Ela haveria de ter convicção que a ida seria uma ida sem volta. Há muita gente com medo de aceitar a Jesus e se arrepender no meio do caminho. E faz o quê? Casam-se e depois se separam. Só que biblicamente a separação não é bíblica, não é de Deus. Porque quando os dois se casam, se tornam ambos uma só carne. Assim é Cristo, através da aliança de sangue conosco. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, fazemos uma aliança de sangue com Ele, dizendo: Senhor, agora a minha vida é tua e a tua vida é minha. Quer dizer, o que eu tenho para oferecer para Deus? Nada. Mas o que Ele tem para mim? Tudo. Toda a promessa Ele entrega para nós como direito de herança. Chamado-se então é testamento, documento de quem? Alguém que morreu para entregar para nós promessa. E Ele nos entrega toda essa herança, dizendo: agora você tem direito, porque você tem o meu sangue em vocês. O meu sangue corre na veia de vocês. Agora nós somos um só corpo em Cristo, a qual o cabeça é Cristo. Escute uma coisa: o Senhor está dizendo: noiva, eis que eu tenho preparado para vocês um marido, a qual é Cristo. Jesus está dizendo: você, noiva de Cristo, o Senhor te preparou um marido. Como é que você anda preparado? Eu vou dizer uma coisa: a mensagem que eu dei como tema: o casamento está marcado, já tem data marcada, nós não sabemos o dia, mas o noivo já marcou a data. Como é que você
anda preparada? Como é que você anda como igreja? Pecado, mulambenta, rasgada, sem vestes nupciais, toda suja de pecado. Se você estiver assim no dia que o noivo chegar, nós não vamos se casar com ele. Ele não casa com noiva corrompida, ele não casa com noiva suja, ele não casa com noiva que não presta, ele não casa com noiva em pecado, ele casa com a noiva lavada, remida, com fé, com ousadia, com graça, com unção, da forma em que ele espera que esteja. A fé que agrada a Deus, essa é a noiva que o noivo virá se casar. Parece ser uma coisa, uma história, não é uma historinha. Olha, o noivo está chegando, o noivo está vindo, o casamento está marcado, mas nós estamos andando de qualquer jeito. Preste atenção, quando a data está marcada e quando próximo está, como nós não sabemos o dia, temos que estar preparados todo o tempo. Se o casamento for hoje, se Jesus vier hoje, como é que nós estamos preparados? Ou não estamos preparados? Como é que estão nossas vestes? Será que nós pecamos hoje? Nós erramos hoje? Se as nossas vestes estiver sujas, fala-se de pecado, de falhas, de erros. O noivo vai vir, não vai se casar com uma noiva desse jeito. Você tem que estar preparado. Eu e você precisamos estar preparados da forma em que o noivo quer que seja. Não é amanhã, não é daqui uma semana. O casamento pode ser agora. Jesus pode chegar agora. Mas nós temos a sensação que isso não vai acontecer. E por isso nós vamos remediando a nossa vida. E pecando conscientemente. E pedindo perdão, que isso não é arrependimento. Isso é qualquer outra coisa menos arrependimento. Porque arrependimento é mudança de mentalidade. Um pecar e você errar e cair no erro de novo. Isso não é você pedir perdão. Eu pedi perdão para Deus, eu me arrependi. Não. Você está com remorso de você ir para o inferno. Mas amanhã você vai fazer de novo. Amanhã nós vamos fazer de novo. Porque quem se arrepende não faz mais. Pecar, pedir perdão, pecar e pedir perdão, isso não é... Esse perdão não funciona para Deus. Chama-se iniquidade. E a Bíblia diz que os iníquos não serão mais perdoados. Porque a iniquidade não é um pecado involuntário. O pecado é você pocar. A palavra pocar vem do fruto cair da árvore. Pecou, caiu, tropecei sem querer. Agora, a iniquidade é consciência de erro. Você caiu sabendo que você ia pedir perdão depois. Só para Deus não te punir. Deus não quer essa noiva. Deus quer a noiva consciente, que vai tomar decisão e vai dizer: eu vou atrás de Cristo, eu vou atrás da promessa de um noivo que eu não conheço, eu vou atrás de Isaac, eu não conheço ele, mas eu vou me entregar a ele, eu irei, e eu não vou voltar atrás, porque eu estou decidida, eu estou decidido, eu acredito na promessa, eu ando pela fé, eu confio na palavra de Deus, eu não estou fazendo a coisa errada. Deus tem me sustentado, Deus tem me fortalecido, eu estou me preparando a cada dia. Eu estou dizendo para você, Deus está falando para mim e para você: ande preparado, porque o noivo está te aguardando, noiva. O noivo está te esperando, noiva. Anda santificada, preparada e se entrega por completo, com arrependimento genuíno e sincero, com uma transformação de metanoia, de transformação de mentalidade. Aquilo que você fazia porque não conhecia, mas hoje você conhece, você não faz mais, porque a sua mentalidade foi transformada. Você pecava porque não conhecia, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo sobre a tua história. Quando eu e você temos essa consciência, nós não podemos ficar brincando como a noiva dos costumes mundanos, a fazer a despedida de solteiro, ou o homem ou a mulher. Que coisa absurda. Dizer: vou me corromper porque depois não posso mais. Deus não quer uma noiva que faça despedida de solteiro. A partir de hoje você vai caminhar para o noivo e não vai mais olhar para trás. A partir de hoje você vai caminhar para frente.
porque as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Olha para o seu irmão e diga: eis que tudo se fez novo. Aleluia. No verso 60, olha o que diz a Bíblia: e abençoaram Rebeca, e disseram-lhe: ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta dos seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o varão, e tomou aquele servo a Rebeca, e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço, porque habitava na terra de Sul. Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. E Rebeca também levantou os olhos e viu Isaque, e lançou-se do camelo, e disse ao seu servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. Sabe o que é isso? Quando ela apresentou, ela não conhecia o noivo, ela não conhecia Isaque. Quando ela disse: é esse aí, a noiva Rebeca, ela pega o véu e joga sobre a sua cabeça. Eu já disse em outras mensagens que o véu representava a santidade, o véu representava purificação, o véu representava arrependimento, o véu representava transformação. Porque em Coríntios, Paulo, quando pregava aos coríntios, as prostitutas tinham suas cabeças raspadas, e quando aceitavam a Cristo, o cabelo não crescia do dia para a noite. Então, para dizer que elas eram cristãs e eram convertidas e não mais prostitutas, elas tinham véu sobre a sua cabeça. E aquelas que então já tinham seu cabelo crescendo, então não usavam-se mais o véu, mas não podiam raspar o cabelo ou deixar o cabelo curto, para que pudesse alguém pensar que era uma prostituta. E ela então, sendo santa, remida, ela manifestando então um quebrantamento, a humilhação, a rendição ao seu Senhor, ela joga o véu dizendo: eu estou aqui para não só obedecer, mas para me submeter, para ouvir a tua voz e dizer que a partir de hoje a minha vida é entregue a ti. Rebeca, ela fez pela fé algo que ela não conhecia. No caminho ela pergunta quem é. O moço disse: este é o meu Senhor, este é Isaque, este é o Jesus em que a noiva está se encontrando. Quando a noiva se encontrar com ele, você tem que se render, você tem que mostrar o véu da santidade, do arrependimento, da conversão, da transformação, da glória de Deus. Você não é mais uma prostituta, você é alguém que foi coberto pelo véu da transformação e da glória de Deus sobre a tua vida. Nossa vida é transformada, a nossa história é outra, e todos vão enxergar isso em nós, porque o véu representa testemunho. O véu representa as pessoas enxergarem em nós a transformação que tivemos. O véu representa cobrindo o sangue de Cristo, que cobriu e apagou todo o nosso pecado. Rebeca, noiva de Cristo, eis que estamos em direção ao noivo em que não conhecemos, mas que estamos com o coração sedento em conhecê-lo e dispostas, igreja, a nos entregar por completo e a reconhecemos como Senhor das nossas vidas, como noivo em quem vamos nos relacionar. Ela estava dizendo para ele: eu me entrego a você, Isaque. Eu sou a noiva santa, eu sou a noiva virgem, eu sou a noiva que me consagrei, mas que ouvi o teu chamado e me preparei até este dia a me entregar por completo a você. Ela estava se rendendo, ela estava se entregando. O Senhor está dizendo: ó Rebeca, noiva, se entregue ao noivo. O Senhor está te aguardando, o Senhor está te esperando, e Ele vem no caminho para te encontrar. Ele vai te encontrar no caminho, e Ele vai cuidar de você, Ele vai se
relacionar com você, e Ele vai fazer você gerar e multiplicar sobre esta nação. A Bíblia diz em João capítulo 15: quem está ligado nele e ele estiver ligado em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. E o Senhor disse: e esse dará muito fruto. O Senhor está dizendo: Rebeca, tu vais ser mãe de uma nação, mas para que você gere, você precisa estar conectada a Cristo, você precisa estar ligado ao noivo. Só pode gerar se o noivo for o seu marido, só pode gerar se o noivo for o seu Senhor. Noiva, o Senhor está dizendo: se prepara, porque você vai gerar. Se prepara, porque você vai manifestar frutos. Quem quer, levanta a sua mão assim. Você vai manifestar frutos, e a glória de Deus será manifesta através da sua história. Nós precisamos entender que esta atitude aponta-se justamente como a igreja, como Abraão, o próprio Deus, e como Isaac, o próprio Cristo. O Senhor está esperando essa entrega. Esse dia está para chegar. Esse dia está para acontecer, em que o noivo vai encontrar com você, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos se encontrar e nós vamos obedecer, porque existe um propósito. E quando eu e você compreendemos isso, nós se submetemos a isso. E quando ela derrama assim então o véu, ela estava dizendo: eu me reverencio, eu me submeto, eu obedeço, eu me curvo. Eu digo: tu és o meu dono, tu és o meu Senhor, tu és o meu Rei. Feche os teus olhos em nome de Jesus Cristo. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Deus está dizendo para mim e para você, preste atenção, querido. Talvez a mensagem mais importante da minha e da sua história, ou que nós pensamos estar recebendo, é um milagre, ou uma cura, uma providência, diz o Senhor. Não, isso tudo vai passar. Você pode estar curado, mas se Jesus vier não tem mais nada. Você pode estar enfermo, mas se Jesus vier não tem mais enfermidade. Mas eu vou dizer uma coisa: a noiva que está preparada para se encontrar com o noivo, essa é a mensagem mais importante das nossas vidas, porque fala de destino, fala de decisão de eternidade, fala-se de gerar o fruto a qual fomos chamados. O Senhor diz: eis que eu vos escolhi e eu vos designei para que vades e deis frutos, e frutos que permaneçam. O Senhor te chamou para você manifestar frutos e o nome dele ser exaltado através da sua vida. O Senhor te chamou não para você ser uma árvore ou um ramo à parte separado, não, mas para você estar conectado nele, porque a promessa se cumpre em Isaac, a promessa se cumpre em Jesus, a promessa se cumpre no Filho da promessa, na alegria. A alegria do Senhor vai se encontrar com você no caminho, o riso vai te encontrar no caminho. Talvez você tenha andado triste, talvez você tenha andado cabisbaixa, talvez você tenha andado ferida, mas o Isaac e o riso vai te encontrar, a alegria vai te encontrar, a promessa vai te encontrar, a vitória vai te encontrar. Se prepara, porque no meio do caminho tu vai ter um encontro com a alegria, no meio do caminho tu vai ter um encontro com o seu riso, no meio do caminho tu vai ter um encontro com a glória, com a promessa, com a unção, com o extraordinário. Entenda, mais do que você espera é você agradar o coração daquele que te espera, daquele que te espera para estar preparada, daquele que te espera para encontrar com você. Esse Jesus está vindo, ele está vindo ao teu encontro, ele está vindo ao meu encontro. E quando você se encontrar com ele, quando você se encontrar com o seu amado, se renda a ele, se entregue a ele e reconheça que ele quem governa você, ele quem governa a tua casa, ele quem governa a tua família, ele quem governa os teus filhos.